Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Gerobano. Hoje é dia 29 de agosto de 2026, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora em nossa santa presença, pedindo perdão pelos meus falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando um arco, meu Deus, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 1 Samuel 26. Diz assim: novamente, Davi poupa novamente a vida de Saul. Os ifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Háquila, em frente do deserto de Gizimom. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra do momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albani, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, Senhor, para que teu nome venha a ser exaltado e glorificado, Pai, cada dia mais na minha vida, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que é tudo para tua honra, para tua glória, que Jesus apareça e que eu desapareça. Amém? Diz assim: Davi poupa novamente a vida de Saul. Os enfeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: Davi está escondido na colina de Háquila, em frente ao deserto de Gesimon. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000. Aí diz assim no 2. Então Saul desceu ao deserto de Zif com 3.000 homens dos melhores soldados de Israel em busca de Davi, né? Ele tinha uma cegueira, né? Ele era obcecado por matar Davi, porque ele não suportava, né? Ver que o espírito que estava nele havia saído dele, estava um espírito de, né, um espírito mal da parte de Deus, e o espírito de Deus estava sobre Davi. Então, para Saul era terrível conseguir imaginar que Deus o havia rejeitado. Saul acampou ao lado da estrada na colina de Háquila, em frente ao deserto de Gesimon, mas Davi permaneceu no deserto quando viu que Saul estava seguindo. Então, Davi, ele passou muito tempo no deserto, né? Tinha que ficar ali, né? Quando viu que Saul estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saul estava acampado e viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército, havia se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército ao acampamento ao redor. Davi perguntou ao Etita Meleque e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, quem descerá comigo ao acampamento de Saul? E aí diz assim, né, que disse Abisai: irei com você. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento de Saul, estava dormindo e tinha fincado uma lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Olha só, Naia Souda e Comaná. Então Davi desce com Abisai, né? E o que ele faz? Naia Souda e Comaná. Aí diz assim, Davi, no 7, tá? Vamos ver, 26, 7 de novo. Davi e Abisai entraram à noite no acampamento de Saul. No acampamento, Saul estava dormindo e tinha fincado uma lança no chão perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Abissai disse a Davi: hoje, olha só, gente. Abissai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão, como só o golpe, não precisarei de outro. Meu Deus. Eita, Ramanaia decai, né? Davi, contudo, disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido de Deus de novo, tá? Do Senhor e permanecer inocente. Então, assim, eu não posso. Como é que você vai matar ele? É ungido de Deus, né? Ungido de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Aí, continuando no 10. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo matará ou chegará a sua hora, e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. Olha, Davi prevê. Poxa, Nayasai, porque é isso que acontece, né? Saul, ele morre numa batalha depois, ok? O Senhor mesmo matará ou chegará a hora dele morrer e você ou ele irá para a batalha e perecerá. Meu Deus. Meu Deus. O Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Igreja, olha, isso é muito sério, né? As pessoas hoje em dia não respeitam, né, aquilo que Deus tem na sua vida, né? Todos nós hoje somos ungidos de Deus. Existe ungido de Deus, ok? A palavra diz que nós todos temos a unção dos santos, né? Mas né, naquela época, alguns eram, outros não, ok?
Então, a gente já sabe, já cansei de falar, era sobre rei, profeta e juiz, que era o Espírito de Deus, né? Que era com esses homens, né? Então, diz assim, dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada, ninguém acordou. Estava todo dormindo, pois o sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Olha, detalhe, o sono de quem? Estavam todos dormindo, pois o sono pesado do Senhor havia caído sobre eles, né? Porque Deus estava com Davi, né? Ramanaya Shuribidekomanai, né? Então, igreja, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as coisas do Senhor, ok? E aí, no 12, dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estava perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu que nada e ninguém acordou. Ninguém acordou, porque estavam todos dormindo, pois o sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então Davi foi para o outro lado e colocou no topo da colina, ao longe, a uma boa distância deles, e gritou para o exército e para Abner: Filho de Ner, você não vai me responder, Abner? Olha. E aí Abner respondeu: Quem é que está gritando para o rei? E disse Davi: Você é homem, não é? Quem é como você em Israel? Por que você não protegeu o rei, o seu senhor? Alguém foi até aí para matá-lo. Olha, igreja, que afronta. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Aí Davi afronta. E aí ele diz assim: Não é isso? Não é bom isso que você fez? Juro pelo Senhor que todos vocês merecem morrer, pois não protegeram o seu rei ou ungido do Senhor, né? Estão dormindo, né, Davi, né? Não proteger o seu rei ungido do Senhor, né? Aí, olha só, igreja, o ungido do Senhor. Agora, olha onde estão a lança e o jarro de água do rei que estavam perto da sua cabeça, né? Então, Davi mostrando que Deus, né? Deus, o próprio Deus tinha dado, né? Essa situação para Davi, ok? Então, igreja, Deus, na Yasode Komanai, Deus, ele conhece, né? Quem é seu, o inocente, na Yasode Komanai, né? Deus, ele vai julgar a tua causa, a minha causa, se você estiver verdadeiramente inocente na presença do Senhor. Aleluia. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho, de novo. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: É você, meu filho? Davi respondeu: Sim, ó meu rei, meu senhor. E acrescentou: Por que meu senhor está perseguindo este teu servo que eu fiz? E que mal, diz que mal sou culpado, né? Porque Davi ele não tinha culpa nenhuma. Mas quando Saul olhava para ele, lembrava dele, lembrava que Deus o havia rejeitado, tá? Que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo. Olha só. Se o senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Porém, são homens que fizeram que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram da minha porção na herança do Senhor e disseram: Vá, preste culto a outros deuses. Olha só, vou ler de novo, igreja. Presta atenção nessa fala de Davi. 18. E acrescentou: Por que meu Senhor está perseguindo? Olha só. Porque meu senhor está perseguindo este seu servo, que eu fiz de mal? Sou o culpado? Tipo assim, Davi é inocente, ele não fez nenhum mal para Saul. Pelo contrário, ele ajudou Saul. Ele tocava a harpa para Saul. Ele lutou, ele derrubou o gigante, né? Então, assim, coisas que ele fez. Ele era fiel a Saul, mas Saul não suportava mais a presença dele, né? Que o rei, meu senhor, olha só, que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, não, se porém são homens que fizeram que sejam amaldiçoados perante o Senhor, ele agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor. Disseram: vá, preste culto aos seus deuses. Agora, que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor, ó Rei de Israel. Saiu a presença de uma pulga, como alguém que sai à caça de um perdiz nos montes? Então Saul disse, de novo. Então Saul disse: Pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Então, Saul, ele, tipo assim, ele tinha uns momentos de lucidez, né? Porque ele percebia que Davi não tinha feito nada contra ele. Mas ao mesmo tempo, né, quando ele estava endemoniado, ele tinha ódio de Davi, né? Era algo assim terrível, né? Respondeu Davi: Aqui está a lança do rei, venha um de seus servos e pegá-lo.
O Senhor recompensa a justiça e a fidelidade de cada um. Ele te entregou nas minhas mãos hoje, mas eu não levantaria a mão contra o ungido do Senhor. Ok? Deus diz pra gente não levantar a mão. Sabe, igreja? A pessoa, ela pode ter sido ungido pastor, pode ter sido ungido diaconisa e não tem uma vida com Deus. Ela pode perseguir você, mas se você realmente é um servo do Senhor, você não vai levantar a mão contra ele. Quem vai fazer justiça é Deus. Ramandai Yasode Komanai, né? Porque Deus, ele é fiel na Yasode Komanai, né? Demora, pode demorar anos, mas Deus, ele vai fazer justiça em prol da minha vida e a sua, né? Assim, aí ele fala no 24, assim como eu hoje considerei a tua vida de grande valor, que o Senhor também considere a minha vida e me livre de toda angústia, né? Então, o Davi vivia angustiado, né? E estou decai, né? E ele pede para Deus livrar ele dessa angústia, né? Por quê? Porque é triste você ser perseguido sem saber por quê, né? E ele ficava angustiado, né? Porque Saul o perseguia, decai, né? Quantas vezes a gente é perseguido, é caluniado, e muita gente, a gente não sabe por que a pessoa tem ódio de mim, de você. Só da presença de Deus estar na sua vida, o ódio dele é grande, ele não suporta, né? Então Saul disse a Davi, seja você abençoado, meu filho. Davi, você fará muitas coisas e em tudo será bem sucedido, né? Então, Saul, ao mesmo tempo que ele reconhecia decai, que Davi era o rei que Deus havia escolhido. Aí quando o demônio se apossava dele, o espírito mal, aí ele queria matar Davi, né? Então, igreja, que nesta noite, que neste dia, a gente venha aprender na Yasode Komanai, que não devemos perseguir ninguém, igreja, ninguém, né? Porque todos nós, nessa época, a unção era sobre rei, juiz, como eu já falei, profeta, né? O espírito de Deus não era mais sobre Saul, e sim sobre Davi. Por isso que o Saul perseguia. E hoje, que todos nós temos a unção dos santos, né? Então, nós devemos ter temor de Deus. Ai de mim se perseguir alguém. Ai de você se perseguir alguém, né? Deus, na hora certa, vai cobrar, porque a balança do Senhor é justa, não é enganosa, amém? Deus abençoe vocês, tenham uma noite abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que na paz, que Deus possa falar melhor aos vossos corações, amém? Glória a Deus, aleluia.